Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais uma edição do programa Só Esportes no ar, nesta quarta-feira, dia 17 de abril. E hoje falando de um tema muito interessante, como sempre a gente tenta tratar, que é o futebol de várzea, mas a gente daqui a pouco vai apresentar o nosso convidado para falar mais a respeito. E ao meu lado, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite para você que acompanha Só Esportes aqui pela Ômega, seja pelo site, seja pelo Facebook, por todos os canais aí. E estamos aqui para um programa bem bacana, discutir sobre um programa, um assunto bem relevante, né? Um assunto que tem história aqui na nossa região, né? Tem história e tem... Hoje tem prêmio, né? Hoje tem prêmio aqui para quem acompanha, para quem curte, para quem compartilha e comenta. Exatamente. Para quem compartilha e comenta. Tá aqui, ó, tá aqui o prêmio na minha mão, na verdade são dois, né? Deixa eu mostrar melhor. Que são dois convites para o show do Mumuzinho, lá no Tumiaru, em São Vicente. Então, para quem curtir, compartilhar, comentar, concorre a esse par de convites. E lembrando, o show já é amanhã à noite. Então, quem ganhar, preferencialmente que seja da região, claro, para dar tempo da pessoa vir buscar o convite e, lógico, ir ao show. Então, amanhã, quem ganhar, tem até amanhã, melhor dizendo, até as 2h de amanhã, para pegar o par de convites. Beleza? Beleza, Mumuzinho, véspera de feriado, um pagodinho do bom. Opa! Lá no Tumiaru, lá no Clube de Regatas Tumiaru, lá em São Vicente. Vale a pena, viu? Para quem curte, cheio de sucesso, cheio de música bacana. Aquelas imitações que ele faz da Alcione, da Xande Pires. Espero que vai vir aqui, que ele vai vir fantasiado de todo mundo, viu? Por favor. Não, vai lá só para cantar ele mesmo, viu? Por favor. Ele pode até cantar a música dos outros. Mas é bem legal, viu? Quem curte vai, quem participar com a gente aqui, concorrer. Sim. Certeza um show bem legal, véspera de feriado aí, curtir um pagodinho bacana. Mas vamos apresentar nosso convidado? Vamos lá, vamos nós. Por favor, Ted. Você que conhece ele há mais tempo, tem bastante contato com ele. Pois até para contar uma historinha antes de apresentá-lo, que ele o conhece bem. 10 anos atrás, pelo Jornal Tribuna, eu fiz uma matéria com ele sobre o site que ele mantém, né? Que é o varzeasantista.com. Foi no segundo semestre, não lembro agora o mês. Eu lembro que eu fui até a casa dele, lá na ponta da praia. Conversamos bastante. E a matéria que saiu alguns dias depois, o título da matéria, inclusive foi meu também na hora de montar a página, acabou virando uma espécie de título dele também. E o título da matéria era O Guardião da Várzea Santista. E assim... Pelos 10 anos seguintes, e eu acredito que por muitos anos mais, ele manterá esse título. Tudo bem, Jair Siqueira? Tudo jóia? Tudo bem, Ted. Quero cumprimentar você, cumprimentar o Anderson, o nosso amigo. Todos os amigos que estão em casa também nos escutando, nos assistindo. Realmente essa matéria, o Guardião da Várzea, o apelido pegou. Sabe, o pessoal... Foi imediato, assim, né? Foi porque o material que eu tinha... Na época, sobre a história da várzea, era muito rico, muito mesmo. Então, o que aconteceu? O pessoal não tinha conhecimento de tanta coisa, de fotos, de reportagens, de títulos de times. O pessoal normalmente acompanhava um time só, sempre. Então, quando ele jogava uma vez, 2 por ano contra o adversário. E, de repente, eu comecei a publicar na internet fotos do próprio time dele, do adversário, aí virou uma febre, foi um falatório muito grande na cidade. Então, o título aí, Guardião, veio em função disso. Eu estou guardando a história do futebol de Várzea de Santos. Exatamente. E isso já era até aproveitando que o assunto tem a ver com o site, né, e tem a ver com a Várzea, relembra pra gente, claro, lembra pra gente, para quem não conhece a história, como é que surgiu a ideia do site, dessa pesquisa de memória da Várzea que, como tudo nesse país, carece de uma falta de memória impressionante, mas o senhor preenche essa lacuna com muita competência. Isso foi por acaso. Em 2005, eu já estava procurando contato com todo aquele pessoal da minha juventude que se espalharam, né? Cada um seguiu sua carreira profissional, casaram, mudaram de bairro. Então, aquela turma que conviveu comigo dos 15 aos 20 anos, 25,
eles estavam espalhados pela cidade toda. E cada um nos seus afazeres. E poucos se encontravam. Normalmente se encontravam uma vez ou outra, principalmente em notícia ruim. Né? Em falecimento de algum amigo que se ia, a gente se encontrava. Então, em 2005, eu tive uma ideia, junto com o meu amigo Luiz Herzog, de a gente chamar esse pessoal para se reunir e conversar, passar um dia inteiro de alegria, conversar. E nós marcamos lá no Vasco da Gama, o antigo Vasco, tinha um mini campo de futebol, nós marcamos de fazer lá um mini-jogo, que a gente já tinha uma idade tudo de 50 anos para cima, 60, Sim. um mini-jogo e tomar uma cerveja e comer um churrasco durante um dia inteiro, só os homens. E nessa primeira vez nós conseguimos reunir 40 amigos. 40 amigas. E antes quando a gente contatava, a gente pedia, se tiver foto de antigamente, traz para a gente ver. E cada um levou uma foto, 2, 3, e por coincidência eram só fotos de times posados, sabe? Time que a pessoa estava, que jogou. Uhum. Então ali todo mundo começou a se ver, a gente pôs no mural, colocou numa Um parede. se via na foto fotos. do outro, o outro se via na foto do outro. Isso, aí ficou aquele comentário, em vez do churrasco, o pessoal do futebol, eles queriam ver só as fotos. Então fez um sucesso grande, vamos dizer, essa turma reuniu fotos de 4 times só. Quero o Vila Liberdade, nosso time ali do Canal 6, quero o Vila Santista também, nosso clube do Canal 6, o São Paulo do Macuco, que era o nosso time ali da Rua Felipe Camarão, e tinha mais um time que me fugiu a memória agora. E o que aconteceu? A gente combinou de fazer outro evento desse 3 meses depois. E abrimos espaço para alguém trazer algum amigo que fosse chegado, amigo que não fosse amigo meu, mas fosse amigo dos outros. Então cada um trouxe um amigo, já foi para 80 pessoas na segunda. E as fotos também aumentaram. As fotos aumentaram. Nesse segundo eu já levei cópia, eu peguei as fotos que eu achei bacana, eu levei para casa, escaneei e mandei fazer no papel. Então já levei um isopor com as fotos todas coladas, fizemos 4 painéisinhos de 15, 20 fotos em cada uma, e normalmente foi o maior sucesso. E chegaram mais fotos. E, quer dizer, o acervo foi aumentando. Então na terceira festa que a gente fez, logo em seguida, eu já tinha um painel com 120 fotos de vários times ali da várzea do nosso Macuco, pessoal de perto de casa. E já estava vindo pessoas da cidade toda, trazida por algum amigo, e essas pessoas que começaram a trazer fotos do time deles, do bairro que eles jogavam, começou a espalhar a cidade toda. Então eu estava com um acervo grande. Na época, eu escutei falar que o Gigi tinha uma ideia de fazer um site sobre a várzea de Santos. Gigi. Ele tinha essa ideia. Então eu procurei o Gigi, levei todas essas fotos. Levei o painel do jeito que estava colado na parede, no isopor, levei o isopor com elas. Aí mostrei para ele lá no campo da DPM, num domingo. Mostrei assim rapidamente. Ele se interessou, achou legal, mas aí não teve um andamento que tinha que ter tido na hora ali. Sim. Então eu comentei com meu filho, pensava em fazer isso, ia ceder essas fotos para o Gigi, mas pensava em ceder só aquelas fotos. E ele que tocasse o barco, né? Sim, continuasse a coisa. Mas como não andou e começou a vir mais fotos para o meu lado, aí o meu filho deu a ideia, vamos fazer um museu virtual. Fazer um museu virtual na internet. Aí ele desenvolveu o site direitinho, fui separando as fotos, aí procurei informações, sabe, sobre data de fundação de times, procurei colocar nome dos jogadores que estavam na foto, né? Sim. Procurar correr atrás, e quem é esse cara que a gente não identificou ainda. E comecei a colocar na internet, foi aí que espalhou pela cidade toda, foi aí que você veio me procurar para a gente fazer aquela matéria. Foi em 2007 que eu comecei a fazer o site, 2 anos depois do primeiro encontro. Foi 2009 a matéria, né? Foi por aí. E esse trabalho de garimpo aí, os nomes, os times, etc., quais as fontes, assim, porque os jornais da região, tanto a Tribuna como a Cidade de Santos, acompanhavam muito a várzea. Mas o acervo, por uma questão ou outra, ou não tem, ou não falta, então como é que funcionou esse trabalho de garimpo lá no começo e como é que funciona até hoje? No comecinho,
como as fotos eram da gente, ali tudo de perto, era mais fácil. Todo mundo já se encontrava, foi ficando fácil. E o pessoal que já trazia do time dele também já ajudava. Só que depois começou a espalhar coisas de tudo que é canto. E já aumentou a dificuldade. Então, vamos dizer, eu tenho um amigo lá da Zona Noroeste, do bairro do Saboó, que é o Jairo Vasquez. Ele tem uma memória fantástica. Ele é um cara que frequentou a Várzea, ele jogou Várzea muitos anos. E frequentou e tem uma memória fantástica. Ele é um cara que me ajuda muito. Quando eu tenho uma foto de time da Zona Noroeste ou dos Morros, eu já mando para ele. Jairo, me ajuda aí. Então, Bandeirantes. O Juventude é um time mais jovem, a gente consegue mais fácil. Mas o Bandeirantes, o Barreiros antigo, não o Barreiros atual, aquele antigão dos anos 50, 60. Anos 60 são todos bem conhecidos, mas anos 50... ou uma foto ou outra que a gente não tem, às vezes, 1, 2 nomes, ele conhece fácil. Essa semana eu mandei para ele uma foto de um time que eu não conhecia, era Santa Cruz, lá do morro do Lago do Machado, que eles chamam. O Lago do Machado é no Saboó, lá. O Lago da Caveira também, que é conhecido, eu acho que é o mesmo nome. Eu mandei para ele e falou, já conheço quase todo mundo, mas alguns nomes eu não lembro. Mas tu espera um pouquinho que tem um amigo meu que está na foto, eu vou encontrar com ele, a hora que eu encontrar já coloco. Então é assim que a gente faz, um amigo ajudando o outro, e as fotos são quase todas identificadas. A gente perde 1 ou 2 nomes, às vezes, nas fotos antigas. Acaba sendo um trabalho colaborativo, né? Eu tenho vários dessas pessoas. Eu tenho o Joaquim ali no Canal 1 também, sobre os times do Marapé, da Vila Belmiro, também tem muito conhecimento. Eu tenho amigos das docas que também ajudam muito. Então eu tenho uma rede muito grande de pessoas que gostam e querem participar. Jair, e atualmente, esse trabalho de garimpo já te rende um acervo de quantas fotos, mais ou menos? Acho que publicado, não sei se você tem tudo que você já tem, já está publicado no site, mas o teu acervo tem quantas fotos? Você tem ideia? Olha, tudo que está no site não chega a 1/3 do que eu tenho. É mesmo? Juntando o site e o Facebook, eu tenho muito mais que isso. Eu calculo que eu tenho em torno de 3.000 fotos. 3.000 fotos. Eu precisava me dedicar mais ao site, eu precisava me dedicar mais e colocar. Só que eu quero ser mais perfeito que o normal, então falta uma informação, 2, eu fico segurando. Sabe? Se completar. Então eu já podia, assim, faltando alguma informação para mim, mas que talvez para os outros não sintam falta, eu teria condição de colocar mais uns 100 times no site ali, tranquilamente. O seu Jair faz um trabalho mais ou menos igual ao do Milton Neves, né, com o futebol profissional, da coisa de resgate de memória, que fim levou, os times antigos, né? Como é que a sua satisfação pessoal em ser o guardião da várzea, a pessoa que preserva a memória do futebol que é tão rico aqui em Santos, que tem tanta história, tem tantos craques oriundos da várzea, depois a gente vai falar mais a respeito. Como é que você sente a sua satisfação pessoal de ser o porta-voz da várzea? Olha, eu me sinto orgulhoso. É um trabalho que o pessoal procura, sabe? Mexe com a memória, com a lembrança das pessoas. Eu recebo às vezes comentários, puxa, vi meu pai, eu não sabia disso. Um outro, vi meu tio. Teve um amigo meu que falou, puxa, meu tio foi fundador desse time, eu nem sabia. Tá vendo? Coisas desse tipo. Jovens assim, puxa, meu pai novinho, que legal. Assim, tipo, essa alegria de pessoas que nos dão o feedback é que me dá vontade de continuar o serviço. Maravilha. Eu até queria aproveitar uma pergunta que veio aqui da Xanda Seixas, ela dando oi aqui para o pessoal, e ela fez uma... Primeiro, eu vou fazer essa primeira pergunta, mas depois a segunda vai puxar uma outra coisa. Acho que o senhor já respondeu de certa forma, mas ela pergunta, por que essa paixão pelo futebol de várzea? Olha, a paixão pelo futebol de várzea foi porque eu comecei praticando. Na minha vida, o único esporte que eu fazia era o futebol. E eu tive 5, 6 anos só no futebol de várzea como atleta. Por obrigações, assim, tipo familiares, casamento,
profissionais, eu comecei a trabalhar na indústria, lá na refinaria. Isso me afastou um pouco da várzea. Também me afastou alguns campos, justamente do meu local de nascimento e de criação. Os campos acabaram com... Alguns foi pela expansão imobiliária, outros foi pela expansão portuária. O Porto acabou com vários campos ali, onde hoje é a Avenida Portuária. O BNH acabou com os campos onde eu jogava. Então, misturou com o lado profissional e o lado familiar. Eu me afastei um pouco do futebol de várzea. Mas nunca me afastei do futebol. Eu passei a praticar futebol no Saldanha da Gama, jogava sempre à noite nos campeonatos. E depois, com o tempo, lá no próprio Saldanha, eu passei a ser organizador dos campeonatos. E quando o Saldanha fechou as portas para esse campeonato que eu fazia lá, a várzea me acolheu, eles me chamaram. Justamente foi no ano de 2007. O pessoal da várzea me chamou, então eu vim para a várzea. Daí que eu me dei aqui na várzea, foi tudo coincidência. O blog, as pesquisas, as fotos, tudo nesse ano de 2005 para cá. Foi quando eu caí na várzea e não saí mais. E a outra pergunta que ela faz, aí daí o que eu puxo, né? Ela pergunta assim, apesar que esse é um universo muito amplo que ela pergunta. Quem começou na várzea, da Baixada e se tornou profissional? Eu lembro de cara de 2, assim, não lembro... Muita gente, muita gente. Vamos citar assim, eu vou citar o antigamente, tá, que era mais fácil. Antigamente, Santos chamava de celeiro de craques. Nos anos 40, 50, 60, Santos abastecia, a várzea de Santos abastecia os times da Baixada e do Paraná, principalmente, e do interior. Então, vou recordar um pouquinho lá atrás. Pessoas ficaram muito famosas mesmo. Cláudio Cristóvão Pinho, do Corinthians, ele fez parte com mais 3 jogadores de Santos, da várzea de Santos, eu vou citar os 4 de uma vez. Cláudio, na ponta direita, o Olavo, lateral direito, o Gilmar, goleiro, e o Baltazar, centroavante. O título que o Corinthians sempre festejou, que é o título do 4º centenário, foi campeão em 1954, dos 11 titulares, 4 eram aqui da nossa várzea. O Baltazar era um cara que jogava aqui no Flor do Norte, aqui pertinho de onde nós estamos. O Gilmar veio do Jabaquara, mas ele jogava no Vila Aide, um time do Canal 4, ali da Vila Aide. O Olavo, ele também era do time da várzea, ele disputava o campeonato de Santos pelo Cunha Moreira, lá da rua Cunha Moreira, o campeonato santista, ele jogava o campeonato da Liga, campeonato amador. E o outro que sobrou foi o Cláudio também. O Cláudio foi o primeiro desses aí que foi para São Paulo, ele jogou no Palmeiras, aí depois que ele foi para o Corinthians. E depois ficou muitos anos no Corinthians, então só aí eu citei 4. Mas nós podemos chegar na Copa de 70, que nós fomos tricampeões. Ali a gente tinha o Everaldo, não, o irmão dele. Aliás, o Marco Antônio, desculpa aí a lembrança. O Marco Antônio, lateral esquerdo, ele era daqui de Santos, jogava aqui no Paulistano, aqui da Rua Rodrigues Alves, isso com seus 15 anos, tá? Ele foi para o Fluminense com 16 e nunca mais veio para cá. O Clodoaldo, que jogava no Barreiros, em 65, no Barreiros, e em 70 ele estava na Copa do Mundo. O outro era o João Camargo. O João Camargo também era um cara que começou nos infantis lá do Campo Grande e foi para a Portuguesa Santista e depois chegou na Copa de 70. Negreiros começou lá no Morro, Clube da Penha, Barreiros também, ali daquela região da Penha, do Morro da Penha, também foi muito famoso. E se a gente procurar, a gente acha outros menos famosos, mas que jogaram. Se você procurar, vamos chutar um agora, o Rui de Rosas. O Rui de Rosas jogou na várzea. Sim. Se a gente procurar outros, a gente lembra, ele também foi da várzea. Muitos nomes, principalmente, que nem eu digo, nos anos 40, 50 e 60. Você ia perguntado? Eu ia perguntar para o senhor Jair, assim, qual que ele considera que foi o auge da várzea? Porque ele falou de vários campos que acabaram, que é a especulação imobiliária, os prédios... Mas qual foi o momento que o senhor considera que foi o auge, assim? Teve até final de campeonato na Vila Belmiro, disputada... Vila Lotada, etc. Qual que é o auge, esse momento que o senhor considera o auge da várzea? O futebol de várzea ele começou a crescer no final dos anos 40, ficou num nível muito elevado nos anos 50, com a Liga de Futebol Amador de Santos, ela promovia os seus campeonatos.
várias categorias, desde o amador, o juvenil, o infantil, o varziano, primeiro quadro, segundo quadro. Ela desenvolveu durante o ano vários campeonatos. E a Várzea, aquele pé no chão, era um futebol sem compromisso. Era um futebol só de jogos amistosos, eles não participavam de competições. Inclusive, quem disputava campeonato da Liga era proibido de jogar nos times da Várzea. Eles só podiam jogar no time do campeonato, só. Eles não podiam jogar na Várzea. Não se misturava, sabe? Não, a Liga era uma coisa com vários times, muitos times, e a Várzea tinha, vamos dizer, o dobro ou o triplo dos times que tinha afiliado à Liga. Por fatores, assim, talvez de legislação, de custos, a maioria dos times não se filiava à Liga. Então, nos anos 50 estava alto, nos anos 60 começou o declínio. A partir do final dos anos 60 foi o declínio. Então, até 68, a Várzea ela era muito forte. Depois ela declinou por falta de campos, não por falta de times, por falta de campos. Eu tenho uma listagem no meu computador de 130 campos de futebol que existiram na cidade de Santos. 130? E ela não é completa. Ela não é completa, ainda não consegui chegar na Zona Noroeste, que tinha muitos campos lá. Eu preciso ter um perfeito conhecedor daquela região. Não é só para me falar, teve o campo tal, não. Me dizer onde era esse campo. Aqui teve um campo de futebol. Então eu calculo que essa lista ainda chega perto dos 150 campos que existiram ao longo do tempo. A gente estava falando você estava falando de campos, a gente estava falando de craques antes, né? Eu queria pedir que soltasse o depoimento do primeiro, que a gente conversou com dois grandes craques, até foram citados pelo senhor, né? Primeiro eu queria falar, o Negreiros, queria dar uma palavrinha para você e para o programa, né? O pessoal da Várzea Santista, eu me chamo Walter Ferraz de Negreiros. Eu fui um dos felizados nessa várzea tão querida que Santos tinha, né? Vários campos, maravilhosos campos, com baita jogadores. Quem conheceu a Várzea Santista sabe que teve milhares de jogadores, tanto no meu time como o Barreiro, tanto nos outros times como a linha 1, o Macuco. Então, hoje que eu sinto na Várzea é que acabou os campos. E acabando os campos, acabou os craques. Acabando os craques, você vê o futebol de hoje. Não tem mais aquele craques. Antigamente, todos os treinadores em qualquer equipe tinham 2, 3 jogadores para ganhar o jogo. Hoje não tem. Hoje tem um conjunto. E erram muito, bolas perdidas, bolas dentro do gol e não fazem gol. E o futebol nosso hoje está assim. Nós sentimos muito a Várzea. Pena que acabou isso daí. Eu viajo muito por aí, poucos lugares têm campos para sair grandes jogadores, como saiu o Clodoaldo aqui da Várzea, saiu o Tamico, saiu o Babi, saiu tantos jogadores formidáveis. E eu fui um deles, que graças a Deus consegui sair da Várzea e jogar no melhor time do mundo, jogar com o maior jogador do mundo. Você vê como essa Várzea, a nossa, era querida. É uma pena que esse espaço nós não temos mais. Um abraço. E antes do seu Jair comentar, eu só falo o nosso prêmio de hoje, né? Antes de soltar o próximo áudio, nosso prêmio de hoje, para quem curtir, compartilhar, comentar, perguntar, é o show do Mumuzinho amanhã no Tumiaru. E lembrando, quem ganhar, preferencialmente que seja da região, e que venha buscar o convite até as 14h de amanhã, aqui na Almirante Tamandaré 273, que é onde fica a Rádio Ômega. Aí você vai poder curtir esse show do Mumuzinho amanhã no Tumiaru, em São Vicente. E aproveitando que o Negreiros deu o gancho, né? Ele falou de um jogador que o Jair citou, ele também citou, e que jogou com o Negreiros, o próprio Santos, e jogou no Barreiro, são praticamente contemporâneos. Clodoaldo Tavares Santana na linha também. Olá, Ted Sartori, tudo bem? Uma honra participar do teu programa, junto ao Anderson, com o Firmino aí, no Só Esporte. E um prazer muito grande também falar da Várzea, do futebol de Várzea, do qual eu tive a honra e
e alegria de jogar pela Sociedade Esportiva Barreiros, juntamente com meu irmão e amigo Negreiros. E sinto muita falta do futebol de várzea. Acompanho o futebol de várzea, sei que já não é a mesma coisa, as dificuldades são muito grandes devido à falta de espaço, mas torcemos muito para que o futebol de várzea volte a ter o seu espaço, para dar oportunidade aos jovens valores que poderão surgir para o futebol profissional. Então, Tédio, aquele abraço e boa sorte aí para vocês, tá ok? Um abraço, Corró, obrigado pela participação. E o Jair, que jogava mais ou menos naquela época que eles estavam surgindo ali um pouco mais, ali você deve lembrar daqueles jogadores ali jogando. Não sei se você tinha oportunidade de ver muitos jogos de outros times, né, além do que você jogava, né? Eu vi muitos jogos. Essa época foi a época que eu achei que os times eram bem fortes. É que, veja só, na época do Negreiros e Clodoaldo, foi quando começou os campeonatos do pessoal que não usava chuteira, que jogava domingo de manhã. O primeiro campeonato a valer foi em 1963. Foi promovido pelo um jornalista muito conhecido, o J. Lima, do jornal O Diário. Foi ele que organizou o primeiro campeonato varziano de Santos. Ele teve a coragem de campo em campo de futebol, convidando a turma, vamos fazer um campeonato. Todo domingo de manhã ele percorreu os vários campos para tentar juntar essa turma numa disputa. E o pessoal tinha até um receio, porque com medo de brigas, dos jogos não acabarem, sabe? Que a várzea tinha muita rivalidade. Então muitos times eles nem participaram, achando que não ia dar certo. Então o Negreiros e o Clodoaldo, eles são dessa época. Primeiro, segundo ano, no primeiro ano eles não participaram, eles participaram do segundo, terceiro ano, depois eles foram seguir a carreira profissional. Eu lembro deles jogando, inclusive eu vou citar uma curiosidade. O Clodoaldo, com toda essa fama que ele tem de médio volante, famoso, Copa do Mundo, ele jogava na ponta direita nessa época. Agora, por que ele jogava na ponta direita? Porque o time dele tinha dois excepcionais meio-campistas, que eram o Lídio e o Chico da Rita, famoso Lídio e Chico da Rita, eram experientes, eram malandros de futebol. Então o Clodoaldo era um moleque de 15 anos, 16 anos. Então para ele era difícil ele jogar no meio de campo e tirar um cara experiente que nem o Chico da Rita. Então ele se ajeitava na ponta direita. O Negreiros não, o Negreiros já veio e formou. Ele veio e já ganhou a posição no meio de campo. E eu vi muitas vezes eles jogarem. Porque essa época eu ia assistir os jogos, quando era ali no Canal 5. Uhum. Quando ele jogava ali no lado do Cais, ou no lado ali do Canal 5 ou do atual BNH, eu ia assistir. Acabava sendo uma... Bom, aliás, acho que todo jogo nessa época, porque você tinha campo quase um do lado do outro, cada jogo era uma atração, né? Isso deve ser assim. Com certeza, né? Cada jogo um evento, né? Disputas. Eu lembro assim, quando de criança ainda, não tinha ainda o shopping lá, o Praia Mar, tinha os campeonatos ali, os jogos e tal, e eram muito disputados, assim, o pessoal atraía bastante público ali nas manhãs de sábado, de domingo, à tarde, etc. E qual que é o jogo, assim, que o senhor guarda na memória, que o senhor diga que foi, poxa, esse jogo, assim, foi inesquecível por qualquer circunstância, seja porque o futebol foi legal, porque foi emocionante, porque teve alguma confusão, porque também... Às vezes acontece. Lembra um jogo aí especial, assim? Olha, um dos jogos mais famosos, porque foi uma decisão de campeonato. O segundo campeonato varziano, já em 1964. O primeiro, a gente teve problema, que eu digo, os organizadores na época, eles tiveram problemas de disciplina, sabe? A torcida batia no juiz, invadia o campo, o pessoal fechava no campo, né? A bola vinha, o pessoal saía, aí voltava que nem uma sanfona, o pessoal no campo em volta. E eles levaram a decisão para um campo fechado. Então foi escolhida a Vila Belmiro para esse jogo, 1964. E o jogo era um time comparado assim, Santos e Corinthians, dois da Várzea. O Vasco era o Santos, porque jogava bonito, sabe? Um time forte e jogava bonito.
E o Barreiros, nessa época, era considerado o Corinthians, que era um time aguerrido, muito aguerrido. Além de jogar bem, era muito aguerrido. E esse jogo foi marcado para Vila Belmiro. E nessa época o Santos estava com aquela parte em reforma, aquela parte em frente à social. E só no lado do placar e na social, nós colocamos lá 10 mil pessoas. E era pago, não era 10 mil pagantes da várzea. E crianças e mulheres não pagavam. Era preliminar de algum jogo? Não, foi só ele, teve uma preliminar, mas de jogo que não tinha nada a ver. Não tinha jogo Não, nada a ver. Acho que foi um jogo de garotada, só para esquentar. E esse jogo deu 10 mil pagantes. Eu tenho uma foto que você vê o goleiro do Vasco olhando e você vê a social ali. A social do Santos nunca enche, porque o pessoal da cadeira não vai todo mundo. É verdade. Mas nesse dia estava liberado, então aquelas cadeiras não teve uma vazia. Todo aquele lado da torcida cheio, lotado. Então, por isso, foi um jogo inesquecível. Além do jogo ser bom, o jogo de colocar 10 mil pagantes num jogo de várzea. Realmente é um dado bem significativo, né? Essa foto que ele está falando é impressionante. Tempos depois eu fiz uma matéria de página dupla sobre a várzea e justamente uma das fotos que ilustrava a matéria era essa foto. É bem impressionante mesmo, até para os dias de hoje também, né? Se você levar para o futebol profissional, né? Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver. Da própria Xanda. Como é que é? Qual campo deve ser isso? Qual campo de várzea era o seu preferido? Bom, acho que deve ser o que você jogava, né, Jair? O meu campo preferido era o campo do São Paulo Futebol Clube, ali do bairro do Macuco. Hoje é o BNH, ali da Aparecida. Ali, 2 times que tem um campo ali, eu joguei nos 2, que era o Santa Cecília, quando eu era infantil. Eu joguei até, vamos dizer, com um pouquinho menos de 18 anos. É o do Alfaia Rodrigues ali, ou mesmo? É aquele Santa Cecília do Alfaia Rodrigues, o campo deles era ali onde é aquele condomínio BNH ali da Aparecida. E o campo do São Paulo, que era o campo que eu passei a jogar depois dos 18 anos, ele também era ao lado. Então... Era o que? No Jaú ali? Onde é o Jaú? Não, é o BNH no mesmo. BNH o Jaú mesmo, tá. seriam outros campos. Embora eu tenha jogado em vários campos, eu joguei mais desse lado de cá, porque era onde eu frequentava mais. Naquela época, o próprio Macuco, né? O Macuco era muito grande, né? Porque hoje o que é Aparecida, era Macuco. Era tudo Macuco, Estuário, né? Estuário. Estuário era Macuco. Então, hoje em dia eu ainda me refiro a Macuco, sabe? A Estuário a gente mistura. É verdade. A gente mistura com Macuco, o pessoal mais antigo. Tem um outro comentário aqui do Nelson Dias Júnior. Um abraço a todos, especialmente ao meu amigo Jair Siqueira, Nelsinho da Briosa. Nelsinho, gente boa demais. Torcedor da Briosa, não perde um jogo. Por sinal, o Jair é um grande frequentador de Eurico Mursa também. Volta e meia ele está por lá. Não tenho perdido um jogo da Briosa aqui faz tempo. Né? Faz tempo que eu não perco um jogo sempre aqui. O jogo Eurico Mursa, você está lá. Tô sempre. É ele e o Zé do Amendoim, então são presenças... O Zé do Amendoim é mais fanático que eu. Ele já chega 2 horas antes, eu chego só na hora do jogo. Que não vende paçoca. Que não vende paçoca. Só amendoim. Só amendoim. E lembrando de novo, pessoal, para quem estiver participando, curtindo, compartilhando, comentando, perguntando, está concorrendo a esse par de convites para o show do Mumuzinho amanhã no Tumiaru. E lembrando, quem ganhar, pegar aqui na Rádio Ômega, na Almirante Tamandaré 273, até as 2 da tarde, até pela proximidade do show, né? Eu queria... Você tinha mais alguma pergunta, Anderson, agora? Pode tocar. Tem mais um áudio para a gente soltar, que é de um grande amigo. Aliás, são 2 áudios, mas primeiro a gente vai soltar o do Alexandre Fernandes, editor de esportes do Expresso Popular, que conhece o seu Jair, já falou com ele algumas vezes. Por favor. Olá, amigos do programa Só Esportes. Aqui é o Alexandre Fernandes, sou editor de esportes do jornal Expresso Popular. E a pergunta que eu gostaria de fazer para o Jair Siqueira é a seguinte: seu Jair, nós temos visto aí que o futebol amador de Santos continua bem ativo, mas graças à ação de alguns abnegados como o senhor mesmo. Gostaria de saber o que acontece, por que Santos não tem uma liga de futebol amador, o que impede Santos de ter uma liga de futebol amador, assim como outras cidades como Praia Grande que tem, São Vicente que tem. O que acontece é que Santos não tem ainda uma liga de futebol amador.
Muito obrigado, um abraço a todos. Com essa pergunta do Alexandre, a gente muda o foco, a gente sai do passado, né, que a gente falou bastante até agora, e parte para o presente, né, Jair? O Alexandre tem razão. Nós não temos uma liga. A nossa liga de futebol amador de Santos, ela, infelizmente, ela tem tantos problemas aí do passado, que não existe ninguém que consiga fazer ela retornar. Então, o que está acontecendo é você fazer coisa nova. Então, existia uma liga que a gente chama de Lidesan, que no começo ela é liga, né? De Zé Roberto. Ela é uma liga desportiva, então ela abraçou tudo que existe, que rola uma bola, né? Então, na verdade, ela fugiu ela fugiu do que a gente pensa de uma liga de futebol, só de futebol. Futebol é 11 em campo, não é society, não é salão, não é praia, é o futebol dentro do campo. É o que a Liga de Futebol Amador fazia. Nós tivemos, depois que a Liga se extinguiu, nós tivemos uma associação que funcionou a partir dos anos 2000, uma associação que estava tocando o futebol. O nosso amigo Joedson é um dos que fundou aquela liga, mas ele também cansou, teve um aborrecimento lá, ele cansou também de se dedicar tanto à liga, a essa associação, e largou. Essa associação ela parou em 2008, 2009, por aí. E ela está inativa. Esse ano, a gente, com interesse em se organizar para tentar conseguir algum patrocínio, conseguir alguma coisa para a gente poder desenvolver o futebol, que tem um custo, que às vezes fica pesado para os times, né? Os times, a maioria, não tem renda, não tem nada. E a gente está tentando reabrir, nós estamos tentando reabrir essa associação. Essa que acabou que está parada. Mas se tiver um problema que nos impeça, nós vamos fazer a nossa associação de futebol. Talvez seja mais fácil fundar uma nova, seu Jair? Uma nova, a gente conseguiria assim pegar ela limpinha de problemas, mas ela para a gente conseguir fazer alguma coisa com ela, a gente teria que levar um prazo aí, talvez de 1 ano, alguma coisa. Uma burocracia, tudo isso, para a gente conseguir algum patrocínio, não é fácil. E essa associação, se a gente conseguir reabrir, ela já no ato que você reabrir, você já está apto a preparar um projeto em nome dela, pedir uma lei, essa lei Promify, alguma coisa desse tipo, a gente já está apto para pedir, fazer um projeto de campeonato e buscar recursos na iniciativa privada. No Promify, achei, mas deixo de pagar o ISS, que deve anual, e pode destinar uma parte para a gente fazer algum projeto. Aí o trabalho seria quando a gente tiver essa associação funcionando, correr atrás de patrocínio. Maravilha. Tem mais uma participação aí, né? Mais um companheiro nosso que gosta, que entende, que já cobriu muito o campeonato de várzea. Demais. Ele é o Rogério Stonoga, ele que trabalha hoje na Prefeitura de São Vicente, mas que tem a sua... Ele inclusive mandou esse áudio que vocês vão ouvir agora, ele está em Florianópolis. Quando eu falei com ele estava na estrada. Aí quando ele chegou lá, ele mandou o áudio pra gente, um áudio muito interessante. Um carinho enorme pela várzea, Com certeza. Fala aí, Stonoga. Oi, Ted. Oi, Anderson. É um prazer falar com vocês, 2 grandes companheiros de trabalho, de jornalismo e principalmente do setor esportivo. E mais ainda, um prazer imenso poder falar com Jair Siqueira, que é aí um dos ícones do esporte amador, uma pessoa a quem eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito especial. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jair Siqueira com relação à situação do futebol amador hoje, né? Há algum tempo a gente vem falando, aliás, bastante tempo a gente vem falando sobre a perda de campos de futebol, muitas vezes o desprestígio que acontece para com as equipes, com os clubes, no que diz respeito ao futebol amador. É claro que a gente tem que lembrar aí que, há algum tempo atrás, na época dos grandes ídolos do futebol, muitos deles saíram da várzea, né, da famosa várzea, futebol amador. Hoje,
nós temos aí uma legião de grandes jogadores saindo do futsal. São duas modalidades praticadas com bola, porém diferentes em suas sínteses, né? O futsal aí é um esporte mais rápido, um espaço menor, e o futebol, a gente conhece bem, um esporte que envolve um entrelaçamento de jogadas, de técnica e principalmente de força, né? Força, de capacidade do atleta de correr mais, porque o campo é maior. Eu queria saber do Jair o seguinte: nós vamos continuar perdendo espaço em função do futsal? Nós vamos continuar vendo craques sendo formados no futsal, mas deixando de dar também espaço para o futebol amador, para aquele futebol de raiz, para aquele futebol que nasce com a força do coração, daqueles meninos que querem jogar a famosa pelada nas ruas, e nem isso mais hoje nós temos, né? Ou quase não temos. E associando isso, eu queria saber, uma cidade como Santos, que teve aí grandes campos de futebol, hoje muito poucos, aliás, se não me engano, 2, até o Jair pode falar melhor. Por que a praia também não pode ser aproveitada como já foi no passado? Por que não incentivar mais esses meninos que querem jogar, que joguem futsal? Claro, é uma modalidade esportiva muito bonita, uma modalidade que realmente forma craques, mas por que não também darmos mais espaço para o futebol de praia? E por que não tentar, mesmo com aqueles poucos que restaram, fortalecer o futebol de campo? O que atravanca aí esse processo? O que atrapalha, na tua opinião, Jair, esse processo aí de incentivo ao futebol amador jogado no campo? Um abração a todos vocês e é um prazer aí poder, pelo telefone, revê-los num trabalho tão importante que vocês vêm desenvolvendo, ok? Um abraço a todos, um abração Ted, um abração Anderson, um abração também muito carinhoso, Jair Siqueira. Isso aí, o Rogério, nesse áudio, ele demonstra todo o conhecimento dele por cobrir por tanto tempo o futebol de várzea, o futsal, pelo Expresso Popular, e às vezes o futebol na praia também. Torneio da Estiva, né? Sim, torneio da Estiva, exatamente. Todas essas competições que movimentam a cidade, às vezes muita gente nem imagina o quanto movimentam. E aí fica com o Jair agora a resposta aos questionamentos do Rogério. Quero mandar um abraço aí para o Rogério. Rogério, assim como o Alexandre hoje, eles me ajudam muito na divulgação do que está acontecendo nas disputas, nas coisas principais daqui do futebol de várzea. O Rogério citou o caso da garotada no society, ou no salão. O que acontece no salão, no society, é que nós temos muitas quadras em Santos, muitas. Então, nós temos quadras em escolas, em clubes. Condomínio. Você vai num lugar, tipo Portuário, tem 2 quadras de society grande. Nós temos muitos professores dando aula para a garotada. Então, o que acontece? Aquele moleque que antigamente não tinha o que fazer, ia jogar futebol no campo ou na rua. Hoje, ele vai para o futebol com o professor, ele vai aprender. Ele tem muito mais chance de aprender futebol do que nós tivemos. Nosso tempo a gente aprendia na raça. A gente não tinha noção nenhuma, a gente só via, nem televisão tinha. Nos anos 60 eu fui ter televisão em 1963, quando eu já era um cara com 16 anos já. Antes disso, nunca tinha uma televisão em casa. Então, o que eu via de futebol era no campo ou no campo de várzea. Então, a garotada hoje, ela vai direto para o futsal. Então, o garoto joga na escola. TV Tribuna desenvolve um campeonato de futsal. Aquele garoto que aparece numa escola de periferia, o time grande já pega ele, já investe nele. Sempre aparece alguém, investe, vai ganhar uma bolsa de estudo. Então, ele tem uma chance de sair de um colégio fraquinho,
Um colégio, vamos dizer, mais fraco no estudo, passa para um colégio particular. Sim. Isso já é uma promoção, ele já começa a ter uma promoção daí. Ele tem uma bolsa, e ele indo para uma escola melhor, ele já abre o pessoal do Santos, da Portuguesa, de Jabaquara, já começa a ver. O empresário já começa a ver, então já começa a levar esse garoto para o futsal, para o futebol de campo. Aí já vai para a Peneira, vai para o Santos, vai para a Portuguesa, vai para o Jabaquara. Muitos não passam nem por esses times, já vão direto para o Cruzeiro, já vão direto para o Grêmio. Tem garotada que sai daqui. Interior, né? Tem garotada que sai daqui para time grande sem nunca ter jogado aqui. Eles passam uma escolinha só e já se eles são bons e ninguém pegou, já aparece alguém e leva para longe. Então a praia ela não é tão atrativa. Por quê? Porque não é tão atrativa para a gente. Tem que montar um campo. Para montar um campo você tem que ter uma trave, você tem que ter uma rede, você tem quem faça, quem monte um campo para você. Isso tem custo. Hoje nós temos aos sábados vários campos montados ao longo da praia, vários times, mas eles não querem disputa, eles querem só recreação. Sim. Então você vai lá, você vê garotos jogando com os mais velhos, mas ninguém se habilita assim, vamos fazer uma disputa. A disputa na praia, ela pegou, na época, uma, como é que se fala, uma indisciplina tão grande que ela acabou por si própria. A indisciplina. O prefeito uma hora proibiu, olha, acaba com o campeonato, não tem jeito. A briga começava na praia, ia para a avenida, a briga começava na praia, parava trânsito, briga não era todo jogo, mas tinha time que a gente já sabia, vai brigar, vai ter briga. Já sabia que ia ter briga. Então isso aí levou a alguns desistências. Então o pessoal tem medo, sabe por quê? Você não vai assumir um futebol que possa causar um estrago, você vai ser o cara que vai ser penalizado. Então fala para mim, não, eu não vou organizar um futebol de praia. Assim como eu também tento não fazer um futebol amador. Porque esse pessoal ainda precisa se disciplinar um pouco. Não só os jogadores, a torcida também. O problema maior é quando uma torcida briga com a outra. Pode acontecer alguma coisa grave e quem vai ser culpado vai ser a pessoa que organiza. Isso, no futebol profissional tem esse problema, né? Isso pesa muito. Então quando eu organizo hoje um campeonato cinquentão, a gente já está numa faixa etária de quem vai assistir e quem vai jogar já mais alta. Então já um pessoal mais amigo, já mais sossegado, que vai para curtir uma recreação, uma conversa depois do jogo, para tomar uma cervejinha, para se reunir com colegas de outros locais, de outros bairros que se juntam. Já um pessoal mais calmo e é mais fácil de você lidar. Você estava falando agora há pouco da intenção de retomar a liga, de retomar uma organização, um movimento de organização do futebol de várzea, e é interessante esse movimento no sentido de que, por exemplo, em São Paulo vai ser retomado o Desafio ao Galo. A TV Gazeta vai transmitir com o Josival Peixoto, como era antigamente, vai ter o Desafio ao Galo. Até alguns anos atrás tinha a Copa Kaiser, né, em São Paulo, que também reuniu um número grande de clubes, acabava sendo um grande evento. Agora, se você organizar isso, talvez até essa procura por um patrocinador, por alguém que apoia, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Vamos falar um pouquinho de São Paulo. Em São Paulo existem muitas ligas de futebol, muitas. Cada bairro tem a sua. E lá o negócio é outro. Lá o futebol de várzea é quase profissional. Numa Copa Kaiser, que nem Copa Pioneer, que era a mais famosa, o pessoal era todo remunerado. Era uma Copa de várzea, mas os jogadores eram tudo contratados. Ninguém jogava ali por amor à camisa, não. Era pelo dinheiro. Não tinha tanto esse espírito. A torcida que enchia 1.000, 2.000 pessoas era todo por amor à camisa, mas os jogadores eram contratados. Eles jogavam, eles queriam vencer, porque se acabasse outra semana não tinha dinheiro. Então eles queriam vencer, davam tudo pela vitória, de levar o time até a final, porque tinha um incentivo. Até hoje é assim, o futebol lá é forte mesmo. Lá uma Copa Kaiser, uma outra Copa sem nome aí, ela dá um prêmio às vezes de R$20 mil para o campeão, R$30 mil.
Aqui em Santos a gente não tem condição de fazer isso. Aqui, vamos dizer, nós terminamos um campeonato agora sábado, uma Copa União, que o nosso grupo é Grupo União. Nós terminamos uma Copa União de veteranos 35 anos, a gente deu um prêmio de 4 mil para o campeão. Quer dizer, um prêmio comparado com o São Paulo, de 4 lá, 30, 40, a diferença é muito grande. Mas mesmo assim é sacrificante para a gente arrumar um prêmio desse de 4 mil reais. Mas nós conseguimos. São 2 campeonatos que a gente consegue prêmios, outros a gente não consegue. O veterano de 50 anos não tem prêmio em dinheiro para ninguém, o 60 também não tem. É uma luta a gente não, né? para o amador, a gente já incentiva mais dividir um prêmio, porque movimenta muito mais os times. Eles vêm em busca de participar e de ganhar o prêmio, aquele prêmio ajuda eles em muita coisa. Tem uma pergunta aqui, acho que até o Jair já, de certa forma, já respondeu, do Fernando Pessoa, se tem diferença entre quem joga na praia e na várzea. Eu acho que é meio que o senhor falou da coisa da recreação e o interesse, não sei. Não sei se passa por aí só. O pessoal da praia hoje é um pessoal que só faz jogos recreativos, eles não têm competição. Mas a diferença não é muito não, sabe? Você jogar no gramado, jogar na areia da praia não é muito... A não ser aquele dia que não tem chuva, na maré está baixa, aí aquela areia fica mole, fica fofinha, aí atrapalha um pouco, que a bola não vai em linha reta, você tem que levantar muito a bola para tirar do chão. A diferença grande é essa aí. Quando a maré está alta, que ela sobe, limpa tudo, deixa durinho, depois ela desce e você faz o campo ali, aí é uma beleza. Só que também tem esse problema, a bola corre muito, no campo ela amortece na grama, ela não corre tanto assim. Uma grande diferença é essa aí, as diferenças, mas o futebol em si é o mesmo. Maravilha. E como é que tá, você já ia falando, o programa daqui a pouco caminha para o final, como é que tá a agenda desse ano, assim, você falou que terminou a Copa União agora, o que vem pela frente aí? Veja bem, a gente organiza campeonatos aos sábados à tarde e aos sábados pela manhã. Então, por falta de campos, né? Que nem falaram aí, o Stonoga perguntou de campos. A gente tem poucos campos à disposição. Então, hoje a gente joga muito no campo do Juventude Nova Sintra, joga muito no campo do Portuários, joga muito no campo do Abrescas, ali na Santa Casa. No campo do Jabaquara também a gente utiliza. Então, a gente costuma fazer rodada dupla nesses campos. Né? Jogava no Pagão. Tem também, o Pagão também, a gente joga... A gente vai voltar a jogar no Pagão agora esse ano. A gente parou de jogar um pouquinho porque a comunidade lá exigiu que desse um pouco mais de espaço para eles. Certo. E então a gente não insistiu em jogar no Pagão. Mas o novo secretário aí de Esportes, o Gelásio Fernandes, ele pediu para a gente utilizar um pouco o Pagão também. Então, esse próximo campeonato que nós vamos ter a partir de julho, nós vamos utilizar o Pagão. Hoje eu estou na segunda, vou fazer a terceira rodada do Campeonato 50. A gente tem uma ajuda da Prefeitura, da SEMES, em convênio aí com os campos de futebol. A gente tem um campo cedido para nós, graciosamente, campo do Portuários, para nós, para eles não. A Prefeitura tem acerto com eles, a Secretaria de Esportes. Mas para nós é uma despesa a menos para os times. Então a gente faz rodada dupla no Portuários, rodada dupla no Juventude, uma rodada simples no Abresca por falta de horário. Eu também tenho utilizado gratuitamente um campo do Comando no Itapema, que também nos ajuda. Então estou conseguindo fazer 7 jogos por sábado nesses 4 campos. Na DPM não, né? Na DPM não, é um custo muito alto, então é descartado pelo custo. Então, como eu falei para você, no primeiro semestre a gente faz o campeonato 50, a gente desenvolve o campeonato 50 de futebol. Até a gente chama de campeonato santista. Hoje nós temos 14 times disputando, são times tradicionais, sabe? Os melhores times ao longo dos anos que estão vivos ainda estão disputando e alguns estão retornando. Esse ano a gente teve retorno de 2 times da Várzea parados, vieram disputar com a gente, se juntaram novamente. A tendência é o ano que vem ter mais times ainda. E terminando esse campeonato 50, a gente começa o campeonato 60, nesses mesmos campos, no período da manhã.
No período da tarde, a gente já divide para outras categorias. Então, acabou o veterano 35 anos agora, sábado. Mas sábado agora a gente já começa o amador, calçado. Nós temos 12 times para essa competição. E é um campeonato que a gente vai até junho, é um campeonato um pouco mais rápido esse, que a gente dividiu os 12 times em 2 chaves, então a gente matou um pouco de jogos aí. E quando terminar esse, a gente faz o quarentão. E quando terminar o quarentão, a gente vai fazer o 35. O 35 ele invade o ano seguinte. Ele começa lá para setembro, outubro e vai até janeiro. Tem calendário próprio. A gente tem. A gente só não desenvolve paralelo mais porque não tem campos. E nós também não temos. Já 2 campeonatos para a gente, um de manhã e um de tarde, já ocupa muita gente também. É verdade. É isso aí. Bom, a gente já está caminhando para o final do programa, né? E hoje, geralmente a gente tem, como eu falei, do sorteio, né? O programa todo, do show do Mumuzinho. Hoje a gente fez diferente, viu, Anderson? Opa. A gente fez diferente. Marcelo Dias foi o homem do sorteio hoje. Foi o homem do sorteio. Opa. Ele é o homem da rádio e o homem do sorteio. E quem acabou ganhando foi o Nelson amigo do Jair, né? O Nelson Dias Júnior. Então, Nelson. Sim, hein? Nelson, você tem até amanhã, até as 2 da tarde de amanhã, para retirar esses 2 convites aqui para o show do Mumuzinho. Um show muito legal, lá no Tumiaru, em São Vicente. Até as 2 horas. O show é à noite, então dá tempo tranquilo para você vir pegar o convite e depois curtir o show. Tá certo? Pode curtir, porque o show é de qualidade, viu? Com certeza. Então é isso, mais alguma? Parabéns, Nelsinho. Se o Jair quiser entregar para ele, também já pode. Não tem problema. Não sei se eu encontro com ele com frequência, já que vocês são amigos. Eu encontro muito ele no campo lá Da Portuguesa. Da Portuguesa. Agora, se ele fala botar um endereço para mim, aí eu levo. Ah, então. Maravilha. Ele manda no WhatsApp aí do programa aí o endereço que eu levo para você, Nelsinho. Maravilha. Ainda tem delivery, hein? Olha, Ainda tá tem vendo? ingresso delivery. Ingresso delivery. Maravilha. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Já vamos... Tá ótimo, tá. Futebol de Várzea, a gente poderia fazer vários programas aí, porque o assunto não para, né? O assunto é tanto da parte da história quanto da parte do presente. A parte da história é fascinante, como o presente também começa a ser pelos campeonatos que se desenvolvem, mas chegou a hora de terminar. Chegou a hora de encerrar o programa por hoje. Queria agradecer a participação de todo mundo que assistiu pela live, assistiu ouviu pelo site da Ômega. Enfim, um abraço a você. Seu Jair, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa de manter viva, manter acesa essa chama da Várzea, que é tão cara pra gente aqui de Santos, como das outras cidades aqui da região. Mas é muito importante esse trabalho que o senhor faz. Uma boa noite e obrigado, e apareça mais vezes. Eu agradeço esse espaço. O futebol de Várzea precisa de publicidade, ele precisa de espaço para dizer: eu estou aqui, preciso de ajuda, não vamos deixar o futebol morrer. Então, eu agradeço muito, estou disposto a voltar. Nós temos história, nós temos conversa para muitos mais programas, se for preciso. Nós temos. E se vocês me convidarem daqui a um mês, mais ou menos, eu vou trazer uma camisa de brinde para vocês sortearem. Legal. Uma camisa com 36 distintivos de clubes que estão disputando esse meu campeonato cinquentão e o campeonato amador. Essa camisa está em confecção hoje, mas ela daqui a uns dias já vai estar na minha mão. Justamente eu vou ter 10 camisas para poder sortear no programa de vocês, uma no outro programa. É uma camisa promocional do campeonato? É uma camisa do grupo. Do grupo. Do grupo. Eu consegui um patrocínio com o Vladimir e eu vou fazer 20 camisas. Vladimir Matos. E essas 20 camisas, os mesários, os diretores do grupo do campeonato vão usar diariamente. Sim. Diariamente não, no dia do jogo. Sim. No dia do jogo nós vamos estar com essa camisa bonitinha lá. E vai atrair a atenção de alguns que vão querer comprar, depois vai fazer a encomenda e mandar o Claudinho fazer. Vai fazendo a demanda. Mas eu vou ficar com umas 10 disponíveis e essas 10 eu vou trazer uma para vocês divulgarem, sortear para os seus ouvintes. Não, a gente vai divulgar sim. Ótimo. Já mantendo contato aí, os resultados, enfim, tudo. Isso, aí eu venho aqui e falo novamente, a gente tem muito o que falar sobre o futebol de Várzea. Uma hora passa voando. E a gente tem já uns temas pré-preparados ainda, aí a coisa flui melhor ainda e atrai mais atenção. Maravilha. E a gente faz até uma propaganda antes para todo mundo assistir.
e a audiência aumentar. Isso é importante, isso é muito importante pra gente. Quanto mais pessoas participarem, assistirem, pra gente é muito importante. Tá Sartori, vamos embora? Vamos embora. Obrigado, viu, seu Jair, obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado por, de certa forma, fazer parte, né, da sua história com a Várzea, né? Dando até, de forma, sem querer, né, um título de uma matéria que acabou virando um apelido, uma denominação, né? Não se chama, o Jair mudou de nome, ele é o guardião da Várzea. Às vezes ele tem que se lembrar que é o Jair Siqueira, ele é o guardião da Várzea, né? Esse vai ser o tema de um futuro livro sobre a Várzea de Santos. Vai ser o título. Um futuro livro. O título já existe, alguns capítulos já estão prontos. Maravilha. E vamos fazer levantamento de muitos dados ainda nos jornais antigos para a gente deixar perfeito o trabalho. Olha, que legal. Maravilha, hein? Já é um assunto para o próximo programa. Hein? Sim. Viu como tem bastante assunto? Tá vendo? A gente está acabando e o assunto está surgindo. Pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. E lembrando que a próxima quarta é o último programa do mês. Sim. Como a gente costuma fazer, o último programa do mês foge um pouco dos parâmetros habituais do Só Esportes do mês, né? E a gente está preparando uma surpresa. Pode ser uma ou pode ser duas no mesmo programa. Então, fiquem atentos. Muito boa, por aí. Muito boa. Então, vocês fiquem atentos que o programa do dia 24, né? Hoje é 17. Exatamente. O programa do dia 24 vem coisa boa por aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu, gente. Até quarta que vem. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.